Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e eu estou aqui para falar com vocês sobre a nossa atividade mapa da disciplina de gestão de projetos e risco. Essa atividade, pessoal, é uma atividade bastante simples, tá? Que vai exigir um pouquinho mais de análise de vocês sobre a gestão de risco. Então, aqui, para iniciar a nossa atividade, tem uma breve descrição sobre o que é matriz de risco, tá? Que é o nosso objetivo principal da atividade. E aí é só uma explicação breve. A gente tem isso também no nosso material didático, mas aqui é só alguma informação adicional. Então, por exemplo, aqui no finalzinho do nosso texto, a gente tem o que significa a probabilidade, né? Ou seja, qual é a probabilidade, quais são as chances de um determinado evento acontecer, e impacto está descrevendo qual é o tipo de impacto que pode causar esse risco dentro do projeto, caso ele venha a acontecer. Tá? Então, esse aqui é só um texto introdutório e a nossa atividade em si contempla a seguinte problemática, pessoal. Diz assim: a partir das discussões sobre gestão de projetos e riscos, está na hora de praticarmos. Vamos, através da atividade mapa, desenvolver uma matriz de risco, ou seja, uma matriz de probabilidade versus impacto. Você deverá simular um cenário de implementação de uma franquia. Você irá criar análise qualitativa, né? Que daí é a matriz de probabilidade e impacto dos riscos, e adotará uma estratégia de resposta aos riscos, justificando cada uma das estratégias escolhidas. O que isso está querendo dizer, pessoal? Aqui a gente vai fazer o seguinte: vocês vão simular como se vocês estivessem implementando uma franquia. Tá? Vocês podem pesquisar qual é o tipo de franquia que vocês têm interesse para compreender um pouquinho como que funciona todo esse processo. Vocês não precisam entrar em contato com a franquia, não precisam ir atrás da franqueadora. Vocês podem pesquisar pela internet mesmo, só para vocês buscarem informações de como que pode funcionar o processo de implementação de uma franquia, tá? E a partir disso, vocês vão indicar 5 possíveis riscos para esse processo de implementação de franquia. Tá? Então, todo projeto ele envolve risco. E nesse projeto, vocês vão identificar quais são os riscos que estão associados ao processo de implementação de uma franquia. A partir disso, depois que você identificar esses riscos, você vai desenvolver ali a probabilidade versus impacto, tá? Para identificar qual é o nível desse risco e depois, por final, você vai implementar uma estratégia. No nosso material didático já tem a sugestão de algumas estratégias que vocês podem aplicar. Então é baseado nessas estratégias que vocês vão usar aqui na atividade mapa, tá? Então vamos correr um pouquinho mais aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então a gente tem um vídeo de apoio sobre a matriz de probabilidade de impacto. Então eu recomendo que vocês assistam para compreender um pouquinho melhor. E aqui tem algumas sugestões, tá? De sequência didática. Então na unidade 3 a gente fala especificamente sobre a matriz de probabilidade de impacto, e depois na unidade 4 nós temos falando sobre as estratégias de resposta ao risco. Então, se não me falha a memória, são 5 possíveis respostas, tá? E você vai implementar cada uma delas de acordo com a necessidade ou com o nível do risco que você identificou. Então, você vai identificar 5 possíveis riscos e a partir dessa indicação desses riscos, então a gente vai fazer a multiplicação ali entre probabilidade e impacto, tá? A probabilidade, ela tem um nível de 1 a 9, tá? Números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, assim como a probabilidade, tá? Os níveis também são 1, 3, 5, 7, 9. Então, sendo 1 a menor probabilidade, por exemplo, e 9 a maior probabilidade. E quando a gente está falando de impacto, é a mesma coisa, sendo que 1 é o menor impacto possível no projeto e 9 o maior impacto possível. Para ajudar vocês a compreender qual é o tipo de risco, mas esse risco, será que ele é muito alto, será que ele é baixo, será que ele é moderado? A gente tem aqui um gráfico que vai auxiliar vocês, tá? Nesse processo. Então, olhando esse gráfico aqui, a gente vê, por exemplo, os números e as cores, tá? Essas cores, está descrito aqui embaixo o que ela significa, tá? Então, toda essa área verde significa que o risco é baixo ou muito baixo. Essa área amarela
descreve os riscos que são moderados e a área vermelha os riscos que são altos ou muito altos, tá? E como é que você faz isso? Lembra que eu falei ali que a matriz da probabilidade é a probabilidade vezes o impacto? Então, por exemplo, se você identifica um risco no processo de implementação de uma franquia que tem a probabilidade 1 de acontecer, uma probabilidade muito pequena, e mesmo que esse risco venha a acontecer, o nível de impacto que ele vai causar no teu projeto também vai ser 1. Então, também é muito pequeno. E aí, a hora que você faz a multiplicação, probabilidade vezes impacto, o total dessa multiplicação vai ser 1, certo? E aí você vem aqui nessa tabela e dá uma olhada. Onde é que tem o nível 1? Aqui, ó, aqui no cantinho esquerdo, inferior esquerdo. Então, é muito baixo, ele está na área verde, tá? Então, é um risco muito baixo. E a partir disso é que você vai montar a tua estratégia. Então, você vai fazer isso com todos os 5 riscos que você identificou, e aí você vem aqui nessa tabela para dar uma olhada onde que se encaixa, se é um risco muito alto ou se é um risco moderado. Tá? A importância de você identificar qual é o nível do risco é porque a resposta vai se basear nessa informação. Então, depois que você fez isso, tá, pessoal, a nossa atividade você vai ter que fazer aqui no nosso formulário. Então, temos ali espaço para você considerar 5 riscos, depois a probabilidade, tá? Lembrando que é nível 1, 3, 5, 7 ou 9, assim como o impacto também é nível 1, 3, 5, 7 ou 9. A partir disso, você faz a multiplicação entre a probabilidade e o impacto e vai chegar num resultado, né? E aí, a hora que chega nesse resultado, como a gente viu aqui agora há pouco, a gente faz uma análise para ver se o risco é muito alto, é moderado ou um risco muito baixo, tá certo? Depois que você fizer toda esse cálculo, essa informação, aí você passa para a última etapa da nossa atividade, tá? Que aí é a atividade onde você vai desenvolver as estratégias, tá? Aqui tem o risco, você não precisa repetir qual é o risco, mas daí você só vai desenvolver aqui qual é a estratégia de resposta. Então, por exemplo, para um risco que tem um potencial de impacto muito baixo e uma probabilidade também muito baixa. Né? Vamos colocar o exemplo que a gente usou agora, que é nível 1. Sendo nível 1, é um risco muito baixo, tá? Então, qual é a resposta que você vai dar a esse risco caso ele venha acontecer? Como que você vai se preparar para ele, tá? Essa é a ideia da atividade, pessoal. Então, em cada risco, você vai fazer a mesma lógica, tá? Você vai multiplicar a probabilidade vezes o impacto, identificar qual é o nível e, a partir desse nível, você vai gerar uma resposta. Lembrando que as estratégias estão descritas no nosso material didático, então é a partir de lá, daquelas estratégias que você vai utilizar. O que você pode fazer aqui, por exemplo, é citar qual é a estratégia e a partir disso explicar com suas palavras o porquê que você vai adotar essa estratégia e de que forma você vai fazer isso, tá? Para ficar uma atividade muito mais completa. Então essa é a nossa atividade mapa, tá, pessoal? Ela não é uma atividade difícil, ela só vai exigir um pouco de análise de vocês, um pouco de aprofundamento em alguns estudos, tá? Então, lembrando que é sobre a implementação de uma franquia, de uma franquia qualquer, uma franquia à sua escolha. Tá? A gente não vai determinar qual é o tipo de franquia, você que vai escolher qual vai ser, e a partir disso, então você vai implementar todas essas ações aqui que a gente acabou de discutir. Tá certo? Então eu espero que vocês compreendam, que consigam aproveitar essa atividade, porque ela foi pensada justamente para você conseguir compreender como que é aplicado no dia a dia as ferramentas da gestão de projetos e principalmente aqui a gestão de risco, tá certo? Então, qualquer dúvida entre em contato conosco e até o nosso próximo encontro.